Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, dando continuidade à nossa prévia do torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Chegou o momento de falarmos da seleção brasileira. Os comandados de Rubem Manhano voltam aos Jogos Olímpicos agora como donos da casa, depois de uma ótima campanha em 2012, onde terminamos em sexto, perdemos um jogo importante contra a Argentina, poderíamos ter chegado às semifinais, mas os argentinos conseguiram ser superiores nos momentos decisivos. Só que agora vejo a seleção brasileira em melhores condições que aquelas de 2012. Time com jogadores mais experientes, novos valores surgindo, um time que tem jogadores das mais diversas características. Se a gente quiser jogar um time mais alto, mais pesado, para impor força no garrafão, a gente tem material humano para isso. Se a gente quiser jogar com 4 abertos, temos gente para fazer isso. O Rubem Manhano conseguiu implementar uma defesa muito agressiva, uma defesa como é característica do basquete argentino. O basquete argentino sempre jogou de maneira agressiva e o Manhano conseguiu implementar essa mentalidade na seleção brasileira. Seleção, os jogadores muito versáteis nos dois lados da quadra. Temos aí, por exemplo, o Leandrinho, vindo de excelente participação nos playoffs pelo Golden State Warriors, não conseguiu o título da NBA, mas teve um papel muito importante em algumas séries. Marcelinho Huertas, que veio aí da sua primeira temporada na NBA pelo Los Angeles Lakers, segunda metade da temporada muito boa. Raulzinho, muito mais forte fisicamente, muito mais experiente do que na sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em 2012. Nenê, que vinha de altos e baixos, recentemente deixou o Washington Wizards, acertou com o Houston Rockets. Se esperava muito do Nenê, mas ninguém esperava um Nenê numa forma física e técnica tão boa. O Nenê está muito rápido, muito forte, se impondo no garrafão diante de adversários como a Lituânia, por exemplo. O Nenê teve uma atuação muito legal. Jogadores como Rafael Hetzheimer chegando num nível de maturidade que ajuda muito a seleção brasileira, assim como Marquinhos, Alex. Parece que quanto mais velho, melhor. Jogador que contribui de muitas maneiras nos dois lados da quadra, muita raça, o jogo muito físico do Alex. Jogadores mais experientes como Guilherme Giovannone, que sempre cadencia o jogo, abre a quadra no ataque e tem muita raça. E, lamentavelmente, a gente não vai poder contar com o Anderson Varejão. Varejão, mais uma vez, sofrendo com problemas físicos. Desta vez foi uma hérnia de disco, o que tirou o brasileiro das Olimpíadas. Thiago Splitter também não vai poder jogar, mas para o lugar do Varejão veio Cristiano Felício. Felício esteve muito bem na Summer League pelo Chicago Bulls, promete muito para essa temporada, já tinha feito um bom papel nos últimos jogos da temporada passada da NBA e vai dar ainda mais alternativas ao Rubem Manhano. Manhano tem nas mãos um plantel que pode dar muitas alegrias ao povo brasileiro. Brasil caiu num grupo que não vai ser nada fácil, na minha opinião, o grupo da morte, jogando com a Argentina, com Lituânia, com a Espanha, com a Croácia, com a Nigéria. A Nigéria, na minha opinião, é até um pouco inferior aos outros times, mas sem dúvida temos um grupo onde brigamos com outras 4 equipes pelas 4 vagas e, obviamente, tentando não chegar em quarto, porque a gente sabe que o quarto colocado provavelmente vai pegar os Estados Unidos nas quartas de final e todo mundo vai querer fugir desse confronto. Mas o Brasil já mostrou que está muito bem. Rubem Manhano escondeu o jogo na sua preparação, não fez muitos amistosos. Os 2 primeiros contra a Romênia a portões fechados, o time fazendo muitas experiências contra a Romênia. E depois, quando já jogou para o público, o Brasil passou por cima da China, como todos os times vêm passando por cima da China nessa preparação. Só que o grande teste até o momento foi a partida contra a Lituânia e o Brasil também teve grandes momentos, conseguiu uma excelente vitória, sofreu um pouco na reta final do jogo, os lituanos se encontraram em quadra, mas a defesa brasileira, impressionante como sufoca o adversário, muitas vezes marcando quadra inteira. Raulzinho, muito agressivo na defesa. Alex, Nenê muito bem. Brasil marcando bem os pick and rolls, marcando bem os jogadores de perímetro adversários. Mano a mano no garrafão, Brasil não tá dando mole para nenhum jogador. Mesmo o Jonas Valanciunas teve muitas dificuldades no primeiro tempo. Enfim, a seleção brasileira
vem em grandes condições para esses Jogos Olímpicos. Na minha opinião, tem muita condição para avançar até mesmo em segundo lugar e quem sabe, de repente, em primeiro. Vamos fazer um jogo contra a Espanha que, no dia certo, temos condições para ganhar. A gente sabe da força do time espanhol, mas o Brasil tem sim condições de vencer a seleção da Espanha. A Lituânia, que o Brasil venceu a Espanha 2 vezes nessa preparação. Então o Brasil, jogando diante de sua torcida, tem condições de ganhar da Espanha, de avançar em primeiro do grupo. Mas a gente sabe, é um grupo difícil, um grupo muito complicado. Temos rivais que vêm de vitórias sobre o Brasil nos últimos torneios, como a Argentina. Então, cada jogo vai ser uma decisão. Necessitamos nos posicionar bem no grupo para evitar confrontos contra Estados Unidos e França já nas quartas de final e chegando na semifinal, aí é jogar com o coração, jogar com a raça e buscar aí uma medalha de bronze ou de repente surpreender e chegar a uma final, mas vejo o Brasil pelo menos em condição de chegar às semifinais. O que sair daí quando o Brasil estiver entre os 4 vai ser lucro, mas o Brasil corre por fora aí na briga por uma medalha. Beleza? Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa seleção brasileira? A gente sabe que tem muitas críticas a alguns jogadores, a presença do Rafa Luz, mas, por exemplo, o Rafa é um jogador que traz muita defesa, um jogo muito físico na armação, é um contraponto à presença do Huertas aí, é um jogador que traz uma característica que o Huertas não traz, é um complemento. Giovannone, a mesma coisa, já mencionei a experiência. A gente sabe que muita gente está criticando algumas escolhas do Manhano, mas eu tô com ele, acredito que o time tá muito bem. Sente falta de alguns jogadores lesionados, mas eu quero saber de você a opinião sobre essa seleção brasileira, as chances do Brasil e aquele joinha no vídeo. Sempre é legal, a galera que dá aquele joinha, assina o nosso canal e assim fica por dentro sempre que tiver um vídeo novo. A gente ainda vai continuar com as prévias, tem mais 3 equipes pra gente analisar. E você vai ficar sabendo em primeira mão assim que assinar o nosso canal. E obviamente não deixe de conferir as outras prévias. A gente já falou de outras 8 equipes. Dá uma passada lá no nosso canal e confira o nosso material. Muita coisa legal nesses Jogos Olímpicos Rio 2016, beleza? Aquele abraço!